Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para aquela série que nós estamos fazendo do livro Jesus no Lar, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. E que Jesus nos acompanhe nessa leitura, os comentários que nós vamos passar a fazer a respeito e nos ilumine durante todo o tempo, assim, durante todo o tempo da nossa vida. Que os bons espíritos estejam conosco hoje e sempre. A lição que nós vamos trazer hoje é a lição número 13, o revolucionário sincero. Então o texto diz o seguinte: no curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo e, exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo: o rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Clamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural. E por isso articulou-a em silêncio, com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando a aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos e em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física
em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores ingratos. Nunca dormia nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus, por intermédio da prece comum. Findo o prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido. E notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino, e que, em vez da suspirada insubmissão, competia-lhe a cada um manter entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele, falando incisivo. A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Então, meus amigos, o texto é muito esclarecedor de que Jesus passou ali, no momento em que Judas queria fazer uma revolução ali em Jerusalém. Estava, assim, a favor de que se fizesse uma revolução ali em Jerusalém. Sabemos que Judas era um personagem, né? Era um dos apóstolos de Jesus, eles falam que era o Zelote, que era aquela pessoa que participava, né? Não se conformava com aquele domínio que existia do governo romano, do Império Romano, sobre toda a Israel naquela época. Então Jesus passa para ele, quase diretamente para ele mesmo falando, a visão de que é um governante. Evidentemente, nem todos são assim. Então hoje, nós às vezes poderemos tanto falar de governantes, como podemos também dizer quando nós temos donos de empresas que oferecem muito trabalho para as pessoas, e as pessoas às vezes só olham o lado daquele dirigente, daquele presidente daquela empresa, que ele só ganha, que ele só recebe muito dinheiro, né, que as pessoas sempre olham muito por esse lado material. Mas, se observarmos,
todos eles, invariavelmente, trabalham muito para que mantenha aqueles empregos das pessoas com tantas obrigações sociais, com tantos impostos que a empresa, para sobreviver, ela tem que pagar. Então é tudo muito difícil. E aqui no exemplo que Jesus dá, ele vai mostrando como era difícil a vida desse governante, desse exemplo que ele falou. Ele não tinha tempo para si, ele não tinha tempo para a família, para os filhos, vivia atormentado. Ele tinha tantos compromissos e que ele sempre tinha que estar em contato com pessoas, com almoços, com tantas coisas. E sempre esse tipo de alimentação não é alimentação saudável para a pessoa se manter, né, em plena saúde. Então, assim também, hoje, os nossos governantes, em diversos postos, eles são requeridos para muitos compromissos, muitas coisas. Como ele fala aqui na lição também, que há muitos bajuladores, gente em volta deles, convidando para isso, convidando aquilo. A gente imagina que aquele que quer realmente governar com sinceridade, ou dirigir bem uma determinada empresa, ele sofre isso tudo. Muitas vezes ele não tem tempo para si. Às vezes ele tira algum momento, algumas férias, que é muito difícil ele tirar. Tem muitas pessoas de empresas que muitas vezes eles estão anos sem tirar umas férias. Às vezes um fim de semana apenas, muito poucos dias. Isso não repõe as energias que as pessoas despendem, né, em todo esse processo, esse desgaste tremendo que as pessoas têm. Então é muito simples as pessoas ficarem criticando tudo, como no exemplo de Jesus, as pessoas queriam tirar aquele soberano, achavam que ele fazia tudo errado, que ele não cumpria os seus compromissos, e o perturbava o tempo todo. Mas, mostrado no exemplo, quando a esse profeta, essa pessoa que o povo confiava muito, ele foi compartilhar da vida ali interna daquele palácio, ele viu que era completamente diferente. E é muito interessante quando ele fala aqui embaixo do texto, que ele diz assim, o orientador da massa popular reconheceu, o orientador era o profeta, né, que estava lá para verificar como era a real situação daquele soberano. Então ele diz assim, o orientador da massa popular reconheceu que o imperante, ou seja, o imperador, aquela pessoa que comandava, mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso. É aquilo que a gente estava falando. A pessoa se torna escrava daquela situação. E ela parece que não tem uma forma de sair daquilo ali, daquele poder, de poder governar, de poder orientar as pessoas, né? De fazer investimento, tudo isso voltado para o povo, em tudo aquilo. E hoje parece que é bem até pior, porque num governo, quanto você tem de ministros, secretários, o Estado se agigantou de uma determinada maneira que fica difícil para as pessoas dominarem tudo aquilo. Muitas coisas saem fora do controle, como nós já vimos aqui no nosso próprio país. As coisas saem do controle, porque o gigantismo muitas vezes é tão grande que, em vez de ser governo, torna-se desgoverno. E as pessoas começam a ficar insatisfeitas com tudo aquilo ali. Muitos ali realmente trabalham em prol, outros não. Outros se beneficiam daquela situação de poder e querem se perpetuar, mesmo que as pessoas não estejam satisfeitas com tudo aquilo que ocorre. Mas nesses exemplos aqui, que a gente pode traduzir para
para empresas, para locais assim onde as pessoas têm muitos subordinados, esses subordinados têm que olhar um pouco, né, para aquelas pessoas e fazer a sua parte de colaboração. Como no governo, será que a gente cumpre tudo aquilo que nós temos que cumprir? Nós vemos muito falar, vamos fazer passeata pelos nossos direitos, nós temos direito a isso, nós temos direito àquilo. Alguém já viu alguma passeata pelos deveres? Aqueles deveres que nós temos que cumprir, exatamente? E esse dever está na nossa vida, dentro da nossa residência, da nossa casa, o tempo todo. Será que nós cumprimos aqueles deveres todos que nós temos que cumprir dentro da nossa casa? A gente só fala direitos. E os deveres? Será que quando nós saímos na rua, ou caminhando, a pé, ou de carro, seja o que for, será que nós obedecemos todas as leis que tem ali para que não haja uma situação de um atropelamento, uma situação de um desastre? Nós cumprimos tudo isso? Muitas vezes não, porque a gente está cansado de ver situações complicadas aí pelas ruas. No nosso trabalho, será que nós entregamos de volta aquele salário que nós recebemos no fim do mês? Será? Então, nós devemos fazer de nossa parte um exame de consciência. Será que eu cumpro tudo aquilo? Será que eu tenho um expediente numa empresa, por exemplo, de 8 horas? Será que durante as 8 horas eu estou ali plenamente dedicado àquilo tudo que eu recebo de volta daquela empresa, todos os benefícios ali? Então a gente tem que olhar para o outro lado, para todos os ângulos da questão, como no caso aqui, desse exemplo que Jesus deu. Então Judas gostava muito, ele era muito revolucionário. Judas era uma pessoa de muito boa intenção. A figura dele, inclusive, é muito mal interpretada dentro do Evangelho, porque o que ele queria era que o povo se rebelasse contra uma situação muito difícil que acontecia naquela época. Eu já li diversos livros a respeito disso, né, que trataram Judas de uma forma completamente errada. Ele não era isso tudo que as pessoas falam dele. Aí tinha aquela coisa de malhar o Judas e tal, né? E o Judas criminoso, o Judas suicidou. Um grande erro que ele teve, que o suicídio não é uma saída, mas é uma entrada numa vida espiritual muito complicada, muito difícil, porque nenhum de nós pode tirar aquela vida que Deus nos deu. Tanto é verdade a situação de Judas, ele acreditou que o povo se rebelaria quando Jesus fosse preso. Ele achou, mas foi um engano, porque o povo preferiu Barrabás. E muitas vezes nós temos essa colocação errada a respeito de Judas e a respeito dessas situações. Muitas vezes a situação pode estar clara na nossa frente e nós escolhemos muitas vezes um lado errado dessa situação. Então deveríamos ser assim muito críticos de nós mesmos em relação a essa visão que nós temos de governantes, presidentes de grandes empresas, todo aquele trabalho que fazem. Então eu penso da seguinte forma, como Jesus deu esse exemplo aqui. No final, ele fala muito bem aqui, Judas ia falar alguma coisa, ia argumentar alguma coisa, Jesus não deu chance para ele falar. E aqui fala, Judas, desapontado, ele achava que o mestre ia apoiá-lo. Como o povo, no caso aqui do exemplo de Jesus, o povo achava que o profeta
essa pessoa, ela ia liderar essa rebelião. E o povo todo ia, porque todo esse povo acreditava nesse profeta. Aí Jesus vai concluir da seguinte forma: Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente. Queria contestar Jesus ali, para aquela posição, daquele exemplo que o mestre tinha dado. Mas o mestre divino antecipou-se a ele, falando incisivo. A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Ou seja, cada um cumprindo os seus deveres perante a vida, perante aquilo que lhe cabe. E assim, meus irmãos, mais um exemplo de Jesus, uma lição maravilhosa, uma lição que nos faz refletir sobre a nossa vida, o que nós temos feito no nosso dia a dia, sobre a situação atual que nós estamos passando no nosso país, e essas situações sempre vão ocorrer. Então, o Evangelho de Jesus, tudo aquilo que se passou, é transferido para os dias atuais, uma atualidade muito grande, e nos orienta como nós devemos proceder no nosso dia a dia. Eu agradeço a atenção de todos e vamos fazer reflexões a respeito da lição da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe a todos, todas as nossas famílias. Queremos a paz espiritual para todos os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus.